O ano de 2022 foi o pior da história do plano de saúde, já contabilizado pela ANS a partir de 2001. Olá! Mais um vídeo aqui com vocês. Obrigada por mais esse momento, por estar assistindo, por acompanhar nossos vídeos, nos seguir, compartilhar. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês com as dúvidas aí do reajuste do seu plano de saúde. E aí no vídeo de hoje eu quero falar um tema muito mesmo polêmico, porque todos os vídeos eu falo, é polêmico, eu sei. Mas é porque esse é demais, porque envolve o nosso bolso, né? É onde a gente fala dos reajustes dos planos de saúde. Mas o que está acontecendo? Porque todo mundo tem falado desses reajustes. Todas as operadoras estão passando por isso. Então, no ano de 2022, foi aí que começou a contabilizar o prejuízo das operadoras. Antes de eu começar a falar o que aconteceu com as operadoras, eu vou falar para vocês, vou colar aqui o ranking que eu tô vendo no Globo Negócios, tá? Que divulgou o resultado líquido das operadoras de planos de saúde em relação aos seus resultados, que foram negativos, né? Vamos falar da Amil. A Amil está em primeiro lugar com 1,64 bilhão de prejuízo. Em segundo lugar, a gente tem a Prevent Senior, 872,92 milhões em prejuízo. Nossa, a Amil tá bilhões, gente. MetLife, planos odontológicos, ela tá em 626,05 milhões. Depois a gente tem a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, 286,98 milhões. Notre Dame, 236,47 milhões. Sul América Seguro Saúde, 192,68 milhões. E aí tem Fundação Assistência dos Servidores do Ministério da Fazenda, Santa Helena, Unimed Goiânia e Unimed Santos. Então essas foram as 10 operadoras com maior ranking negativo aí de prejuízos do plano de saúde. E depois desse ranking assustador, porque ninguém imagina que as operadoras vão ter esse ranking, porque o consumidor, principalmente do Brasil, eles têm tem muito essa filosofia de plano de saúde. Então eles acham que tudo é obrigação da operadora. A operadora tem obrigação disso, obrigação daquilo. Sim, você tem, porque tudo que está no rol da Agência Nacional de Saúde você tem direito. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando com uma empresa, que ela também visa lucro. Então, o que a ANS está dizendo essas empresas? Que elas ficaram no 0 a 0. As que tiveram lucro, que não foram essas listadas, elas tiveram um lucro, se pagou, vamos falar o seguinte, para não ter prejuízo. Então, mas por que isso aconteceu, né? Por que as pessoas começaram a utilizar muito o plano de saúde? Foi aí a pandemia, não nos deixa mentir, muitas pessoas que estavam com as suas cirurgias agendadas, exames para realizar consultas, deixaram isso para depois, pós-Covid. Então, o que aconteceu? Todo mundo que não estava utilizando o plano passou a utilizar pós-Covid para fazer suas rotinas, suas cirurgias, seus exames. Além dessas pessoas, vieram também aquelas pessoas com algum tipo de sequela do Covid, né? E passou a utilizar mais o plano de saúde também. Então isso fez com que o aumento de consultas, o aumento de exames, o aumento de internação fosse maior e as operadoras não estão dando conta. O que elas estão fazendo? Primeiro, pedindo um prazo para o prestador para pagar, porque muitas estão pagando isso de forma bem lá na frente, não estão conseguindo pagar agora. Então estão pedindo esse prazo. Elas estão também criando produtos regionais, aonde é mais enxuto o atendimento, e também fazendo uma gestão desse plano. Então, se você depois for começar a cotar planos de saúde, você vai ver que os planos estão muito regionais, atendimento naquela região de São Paulo, né, naquele município, porque isso faz com que a operadora consiga aí mensurar um pouco do risco dela, consiga de repente te oferecer uma rede menor e te atender. Então a rede é muito mais enxutinha, vai ter o médico da saúde que vai te direcionar para atendimento. Então essa é a tendência. Também os planos com coparticipação é uma tendência para melhorar esse prejuízo com as operadoras. E aí, com tudo isso que vai mudar muito o mercado, a gente tem que estar preparado para entender o que está acontecendo com as operadoras, né?
Mas o que eu acredito que vai acontecer também, muitas empresas vão querer trocar de plano de saúde, muitas, porque elas não vão aguentar. A operadora precisa aplicar o reajuste alto, né, para ela conseguir pagar, suprir esse prejuízo. E ao mesmo tempo as empresas não vão conseguir pagar esse reajuste alto, então ela vai buscar um plano mais em conta para não ter esse prejuízo. Então muitas empresas, pessoas físicas vão começar a fazer aí o downgrade do plano. E quando eu falo pessoas físicas, são os planos por adesões, tá? Porque são planos também que você tem a mesma, como se que o cálculo do reajuste do plano PME e do plano por adesão, ele é muito parecido, se não muito igual. Eu não sou técnica de reajuste, mas eu consigo te dizer que eles são muito parecidos. Então essa vai ser a tendência do mercado, são os planos regionais. Só para vocês terem uma ideia, a Mil, nessa semana, ela soltou uma notícia que ela está divulgando o plano individual. Eu acredito que isso, minha opinião, como minha opinião do mercado, eu acredito que a Mil está fazendo isso para chamar a atenção, né, chamar a atenção dos usuários, para que os usuários venham olhar mais para a Mil, para suprir aí esse número de beneficiários, tá? Porque nós aqui do mercado, quando a gente entende que existe um plano individual da operadora, a gente cota mais aquela operadora, então automaticamente os clientes conhecem mais essa operadora, tá? Por isso que a Mil está tentando inserir o plano individual há mais de 10 anos, 20, o cálculo que eu acho que mais ou menos uns 10, 15 anos, tá? Não vou lembrar que não se tem mais plano individual da Mil. E aí a Mil agora lançou esse individual para ver se consegue suprir esse prejuízo. Mas a gente também tem as operadoras que estão bem no ranking aqui, que eu vou ler para vocês aqui o ranking das operadoras boas. Aqui, deixa eu ver. Bom, primeiro lugar, no topo da lista dos melhores resultados, Bradesco Saúde, lucro de 690,53 milhões, uma empresa muito sólida, que tem o maior, assim, ela tem a maior reserva de segmento, tá? Então, Bradesco, top. Segundo lugar, a Sul América e a Odontoprev. A Sul América está com 485,91 milhões e a Odontoprev com 452,17 milhões, tá? Nossa, mas você acabou de ler, Fábio, que a Sul América tinha pegado um prejuízo, agora ela está em segundo lugar. Qual que é a diferença? Bom, a gente está falando o seguinte, a Sul América, ela teve um prejuízo, mas praticamente ela também teve um pouco de resultado, tá? Ela está se pagando. Acho que em primeiro lugar a gente pode falar do Bradesco Saúde. Depois eu vou deixar esse link do Globo para que vocês tenham mais detalhes e vocês possam entender melhor o que eu quero dizer, porque lá falo do ranking de quem teve bem e o ranking de quem teve mal. E quem teve bem, nem sempre ela teve só lucro, às vezes ela só se pagou, e quem teve mal ficou mal mesmo, tá? Bom, eu acredito que seja isso. Nessa reportagem tem várias coisas legais que vocês podem ver, mas a tendência é a coparticipação em produto regional depois desse reajuste. As operadoras de plano de saúde, empresa e pessoa física, não existe um teto limite para reajuste. Ela pode reajustar de acordo com o que ela teve de sinistro na carteira dela, então ela pode sim aplicar esse reajuste se ela entender que teve mais utilização, né? Teve mais utilização do que pessoas pagando, ela vai aplicar um reajuste para equilibrar essa receita aí, essa despesa, tá? Então isso é normal, não existe assim, o reajuste é abusivo. Não existe uma lei na ANS que fala desse reajuste abusivo. Talvez tenha uma outra lei, Código do Consumidor, de repente uma outra lei que possa defender o consumidor em relação a isso. Mas de plano de saúde vai valer o que está no seu contrato, que a gente chama de condições gerais. Isso é um fato, tá? Bom, espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem do seu reajuste, vocês podem contatar tanto a operadora e pedir explicações em relação ao seu reajuste, como vocês podem também tirar dúvidas com a ANS. Ela tá sempre, não precisa fazer uma reclamação, mas entende como tá com o seu corretor, né, com quem você se sentir mais confortável para entender por que você teve aquele reajuste. E espero que o seu corretor tenha uma alternativa boa para você poder não ter também prejuízo. Espero ter ajudado, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.